Boa tarde a todos. Iniciamos aqui a quarta sabatina da série promovida pelo Jornal Vale com os candidatos à Prefeitura de Taubaté. Encontros que acontecem aqui no auditório do Departamento de Engenharia Civil da Unital. Nosso convidado de hoje é o candidato Padre Afonso, do PV. Ele será sabatinado pelos jornalistas Elcio Costa, editor-chefe do jornal, Marcos Meirelles, chefe de reportagem, Cláudio Souza e por mim, Max Ramon. Nosso convidado de hoje tem 52 anos, é padre desde 1988 e formado em Filosofia, Teologia e Direito. Padre Afonso Lobato cumpre o seu terceiro mandato como deputado estadual. Em 2008, ele concorreu à Prefeitura de Taubaté pela primeira vez e foi o segundo colocado nas eleições com 48.601 votos, pouco mais de 2.000 a menos que o candidato que venceu naquela ocasião, o prefeito Roberto Peixoto. De acordo com pesquisa encomendada pelo jornal Vale, a agência Mind, Padre Afonso aparece em segundo lugar na corrida deste ano pela Prefeitura de Taubaté com 15,8% das intenções de voto, tecnicamente empatado com Mário Ortiz, do PSD, e Isaac do Carmo, do PT. Ortiz Júnior lidera com 42,7% dos votos. Candidato, em primeiro lugar, boa tarde. Eu gostaria de aproveitar os números da pesquisa para perguntar ao senhor. Nas primeiras sondagens realizadas no início do ano pelo próprio jornal, o senhor aparecia liderando a corrida pela prefeitura na casa dos 25% de intenções de voto. De lá para cá, outras pesquisas que foram realizadas nesse intervalo mostraram uma queda nesse percentual de intenções de voto, na mesma medida que cresceu o índice de rejeição do senhor. A que é possível atribuir isso? Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui, cumprimentar os jornalistas, Marcos, o Elcio, você, Max e o Cláudio, também os convidados que aqui estão, os internautas. Sem dúvida nenhuma, nós mantivemos, desde as últimas eleições, até tivemos aí nesse meio uma eleição para deputado, onde eu consegui na cidade em torno de 45 mil votos, não é um número muito agradável de lembrar agora, mas é em torno de 45 mil votos. E fomos mantendo esse percentual. Quando realmente começou a campanha, sobretudo, o poder econômico do concorrente é muito forte. E a campanha de boatos, de mentiras, né, uma campanha acirrada, de maneira muito sorrateira, para denegrir a nossa imagem. Inclusive dizendo... o Padre Afonso se for eleito, vai acabar com o TCTAL, vai acabar com o mototáxi, vai acabar com o camelódromo, enfim, uma série de questões, fechar a igreja evangélica, uma série de questões que vão disseminando. É um batalhão de gente, é um exército de pessoas, às vezes pagas, né, que saem nas ruas justamente para continuando denegrindo a imagem, para destruir a imagem do candidato. Eu acho que foi por conta dessa situação, mas a gente está buscando, eu acho que na nossa campanha acreditamos, revertendo esse quadro. Como o senhor pretende estancar isso? Então, na verdade, mostrando as incoerências do adversário. Quer dizer, infelizmente, o poder econômico conta muito. Nós temos 4 minutos de televisão, não é 4 minutos de televisão que nós queríamos. Nós queríamos também um tempo mais razoável. O dobro disso seria ótimo para nós. Mas tem tempo de televisão quem tem que trocar, que barganhar. Então, tem aí um poder de troca muito grande, o outro candidato. Tem a estrutura da FDE a serviço do outro candidato. E de fato, tem possibilidade de colocar aí um exército de gente na rua que a gente não tem. Então, eu acho que a estratégia para reverter isso é mostrando as incoerências do outro candidato e mostrando o trabalho que a gente já realizou nesses 3 mandatos na Assembleia Legislativa, sem nunca ter o nosso nome manchado com corrupção, com qualquer denúncia ao Ministério Público e coisa desse tipo. Deputado, boa tarde primeiro. O senhor comentou aí sobre estratégia. A gente percebeu uma mudança já no programa eleitoral desde ontem. O senhor está com um programa mais incisivo, inclusive partindo para o ataque. Essa postura mais agressiva é compatível com o que se espera de um padre? Padre não é um mosca morta, né? Eu acho que é compatível com o momento que a gente exige. Eu acredito que cristianismo não é ser omisso, ser morno.
Aliás, uma vez que você provocou o padre, deixa eu dizer ao padre, né? O Apocalipse diz, você seja quente ou frio, né? Se você for morno, eu vou vomitar. É compatível, sim. Compatível, mostrar a verdade, mostrar as incoerências. Nós não estamos atacando a pessoa, mas mostrando as incoerências. Eu acho que isso é extremamente compatível. Quisera que todas as pessoas pudessem entender este o significado. Mostrar as incoerências, pontuar algumas coisas que são extremamente importantes no processo eleitoral. Porque o marketing é engraçado, Cláudio. Ele vende o candidato de uma forma muito interessante. Quando você tem uma grande estrutura para fazer campanha, Elcio, o que acontece? Acontece que você fica sabendo as coisas de antemão. Você tem uma pesquisa quali, você sabe o que a população quer ouvir. E uma pesquisa quali, ela custa de 40 a 45 mil reais. Então não dá para a gente fazer uma pesquisa quali, né, toda semana. Mas o outro candidato tem condições de fazer. Então ele leva à comunidade aquilo que as pessoas querem ouvir. Tem mecanismo de telemarketing, tem uma série de estruturas que vai colocando o candidato, ele não bate, ele não revida, mas ele coloca um exército de pessoas na rua fazendo a coisa de outra forma. Então eu acredito que é compatível, sim. Dizer a verdade é sempre compatível com a postura de um padre. O que ele não pode é ser omisso. Deputado, boa tarde. Obrigado pela presença do senhor aqui no nosso bate-papo. Eu vou pegar exatamente a carona sobre boatos, que o senhor abriu ontem o seu programa de televisão falando sobre isso, sobre boatos. E hoje o senhor citou o caso da Tecetal e na abertura do programa o senhor lembrou do assalto à sua casa que ocorreu ano passado. O senhor também envolveu o assalto, o episódio do assalto, nessa onda de boatos. Um ano depois, esse caso não foi esclarecido. O senhor acha que a polícia está sendo competente nesse caso? Como é que o senhor sente como vítima de uma ação criminosa, mas sem uma solução dada pelo Estado? Na verdade, logo depois do assalto, uns 3 dias depois, o próprio governador me ligou e disse: Padre Afonso, estou ligando para ser solidário com o senhor. Eu falei: governador, eu não preciso da sua solidariedade. O que eu preciso é de uma ação efetiva da polícia. De fato, dia 9 de setembro, fez 1 ano e nada disso aconteceu. O que nós temos é uma polícia quase que a pé, né? Sem equipamentos, sem instrumentos. A população aumenta a criminalidade por conta das drogas, enfim, e a polícia diminui. Aumenta a população, a polícia diminui. Hoje, se você pegar 10 anos atrás, quantos policiais nós temos civis em Taubaté, e você pegar o número de policiais hoje, você não tem a metade, menos da metade dos policiais que você tinha 10 anos atrás. E com todo o desafio de hoje. Então, a polícia tem cobrado, falado com o doutor Evair, porque eu sabia que isso voltaria à tona. Porque só quem sente na pele aquilo que eu senti, e as pessoas sentem isso todos os dias. Semana passada também eu tive uma sobrinha que foram roubar o seu veículo e deram 6 tiros, dos quais 2 tiros pegou na minha sobrinha, que está internada no hospital regional. Então, vítimas todos os dias na cidade. E a polícia não consegue dar conta. Então, eu acho que existe aí uma política para disseminar boato, e aí inventam coisas absurdas. Eu, infelizmente, errei naquele primeiro debate da Band, onde eu deveria ter respondido ao Gênesis Andrade, mas eu achei que o Gênesis, de fato, era mais um espetáculo à parte, né, e solta as palavras sem muita responsabilidade. Não quis revidar, quis deixar por conta da polícia. Mas, de fato, eu percebi que isso ficou uma interrogação no ar. Né? De fato, só as pessoas que passaram por aquilo que a gente passou, e quem tem a oportunidade hoje de ir à minha casa, nós criamos todo um sistema de segurança, e meu pai dizia: depois que o ladrão entra na sua casa, que você fecha a porta. Absurdo, porque eu já acho que nunca isso vai acontecer com você. E por conta disso, Elcio, que nós cobramos efetivamente da polícia, me reuni várias vezes com o secretário de Segurança Pública, com o delegado-geral. Na última vez tive uma discussão muito grande com o secretário de Segurança Pública, por entender que a nossa cidade e a região, e aliás o jornal Vale, liderou uma campanha, né,
justamente levando a população a refletir essa questão da violência no Vale e a questão da violência na nossa cidade, tudo isso é um reflexo. Eu acho que está faltando empenho, o governo do Estado tem falhado naquilo que ele deve fazer, não elucidou esse caso, como tantos outros, eu não sei quantos % dos casos, dos crimes que são elucidados e os responsáveis estão presos, né? Não aconteceu comigo. Só que é um ano eleitoral e se usa e se abusa desse fato para denegrir a imagem, para falar que o assalto não houve, o que houve foram outras coisas. Então, nesse sentido, eu acho que nós temos cobrado efetivamente do governo do Estado, que tem falhado na questão de segurança pública em nossa região e, sobretudo, nossa cidade. Candidato, boa tarde. Eu queria voltar à questão que o senhor abordou no início da apresentação, que sobre, o senhor disse que há um poderio econômico do outro lado e que também o senhor tem pouco tempo de TV. Bom, em relação ao tempo de TV, o PV não conseguiu negociar alianças no período pré-eleitoral e houve várias negociações com o PMDB, com outros partidos, e na época se dizia que o PV não abria mão de fazer coligações, de deixar a prerrogativa da bancada do PV sair sozinha para a Câmara, né, e com isso não conseguiu fechar com o PMDB. Não faltou habilidade política para negociar alianças? Não faltou habilidade política, porque até o finalzinho nós conversamos com o Antônio Mário e com a Poliana, vereadora Poliana. Até então a vereadora Poliana era candidata e o Mário Ortiz também era candidato. Na conversa com o Mário disse assim, olha, eu estou na expectativa de ter tempo de televisão. Você sabe que o PSD teve no último segundo do segundo tempo o tempo de televisão. Então, o Mário decidiu também a ser candidato, foi naquele dia que as coisas já estavam sendo praticamente decididas. A minha conversa estava acontecendo com a Poliana e com o Antônio Mário. Saiu o tempo de televisão no PSD, e aí o Antônio Mário resolveu ser candidato, e eles tinham aí uma parceria, o Antônio Mário e a Poliana acabou o PPS assumindo aí a candidatura do Antônio Mário e fazendo aliança com ele. O PMDB foi uma novela, vai fazer aliança com o PMDB, por quê? Porque a todo momento queriam colocar o PMDB numa aliança conosco, numa situação, para criar até uma situação meio difícil para nós. E a questão do PMDB não foi tão fácil, não foi tão simples. Você tinha 3 minutos de televisão, a possibilidade de ter uma aliança com o PMDB era real, eles queriam uma aliança conosco, 3 minutos de televisão, aí nós ficaríamos com 7 minutos de televisão. Mas aí também, olhando a chapa de vereadores, do outro lado você tem vereador Chico Saad, vereador Alexandre Vilela, vereador Ari Filho e vereador Carlos Peixoto. Você não ia fazer um vereador do PV. Você tinha muita dificuldade e nós íamos matar as lideranças novas que estavam surgindo. Então, nós decidimos não fazer aliança com o PMDB, até por causa dessa aliança proporcional, e aí foi onde nós falhamos. Mas eu torno a dizer, todo mundo foi fechado antes. Se você pegar partidos, né, por exemplo, o PP, que está na aliança com o candidato PSDB, eles são parceiros de muito tempo. Agora, muitos partidos foram negociados, de fato, no último momento, inclusive pagos no último momento, inclusive trocando cargos no último momento. Então, para quem não tem muita moeda de troca, fica difícil você conseguir uma aliança, né, desse tipo. E como o senhor vê hoje o apoio do prefeito Roberto Peixoto à sua candidatura? Então, eu, surpreendentemente, olhei hoje o jornal, ontem uma jornalista do jornal Vale me ligava e dizendo que um candidato tinha ligado para o Roberto Peixoto e que o Roberto Peixoto tinha declarado apoio à minha candidatura. Eu falei, eu desconheço isso, mas eu realmente quero que os eleitores do Peixoto, hoje o Peixoto não sei quantos % tem, mas em torno aí de 12%, 14%, acho que segundo a última pesquisa da Mind, ele tem aqui em Taubaté. Eu, de fato, gostaria imensamente que os eleitores do Peixoto pudessem nos escolher. Né? Por quê? Porque eu acho que, se de uma certa forma identificam conosco, com a nossa proposta, porque a população está sentindo na pele, né, aí a falta de uma administração mais planejada, está sentindo na saúde, está sentindo no trânsito.
e, portanto, eu, de fato, gostaria não somente que os eleitores do Peixoto votassem em nós, mas que outros eleitores também, de outros candidatos, pudessem votar e a gente pudesse ir para o segundo turno e ganhar as eleições. Eu gostaria, sinceramente, que os eleitores do Peixoto votassem em nós. Esse apoio candidato, ao mesmo tempo que o senhor lembrou que ele tem hoje cerca de 15% de apoio na cidade, num segundo momento não pode tirar votos, afastar os eleitores que tradicionalmente votam no senhor? Você tem razão. Tanto é verdade que eu disse que quero os eleitores do Peixoto, né? Eu, em um momento, usei o próprio prefeito, não falei do apoio do prefeito, eu falei do apoio dos eleitores. O senhor não falou, mas ele já falou, né? Ele pode falar, ele pode falar, né? Sem dúvida nenhuma. E eu acho que essa eleição, Max, é uma eleição em 2 turnos. Ela é tanto... É uma novidade para os candidatos, também para o eleitor. A Marina Silva dizia uma coisa na campanha presidencial que eu concordo com ela. Ela disse: o primeiro voto é o voto da emoção. É o voto da emoção. Você, na verdade, vota naquele candidato que você mais se relaciona, aquele que está mais próximo das suas ideias. Depois, o segundo turno é o voto da razão, né? Então, essa campanha em 2 turnos faz a gente pensar uma série de coisas. Eu quero ver se qualquer candidato que for para o segundo turno, Peixoto com 10, 15% dos votos, vai decidir a eleição. Então, de fato, eu torno a dizer, tomara que os eleitores do Peixoto, agora, se ele quiser fazer campanha, faça. Não tivemos nenhum tipo de conversa, não tivemos nenhum tipo de acordo, não tivemos e não vamos ter. O que nós temos é uma proposta para Taubaté, para reconstruir Taubaté, para investir, de fato, numa saúde pública que possa responder à expectativa do cidadão. E se as pessoas que votam nele, têm uma identificação com ele, votarem em mim, eu ficarei extremamente grato por isso. Elcio? O senhor fala em segundo turno, os números das últimas pesquisas, seja a do Vale com a Mind, seja do Ibope, elas dão que se a eleição fosse, na ocasião da divulgação da pesquisa, mais ou menos uma semana, a eleição de Taubaté, embora podendo ir a segundo turno, seria definida ainda no primeiro turno, né? Aí eu volto à pergunta inicial do Max. Qual é a estratégia detalhada do senhor? O que fazer para evitar isso e o que fazer para o senhor ser o segundo nessa corrida? Olha, eu posso dizer a você, hoje eu tenho uma convicção muito forte de que essa eleição não será decidida em primeiro turno. O que leva o senhor a acreditar nisso? O que leva eu a acreditar é inclusive a matéria que eu li no Vale hoje. O Ministério Público, hoje dizendo que de fato existem indícios de envolvimento do candidato do PSDB, né, no direcionamento da licitação na FDE na questão das mochilas. Então, eu acompanhei como deputado toda essa tramitação, essa discussão na Assembleia, inclusive conversando várias vezes com a bancada do PT, onde, de fato, tomei ciência de algumas provas, né, do envolvimento do então candidato do PSDB. E por conta disso, eu acredito que o Ministério Público tem que ser ágil, né, tem que ser ágil, a Justiça tem que ser ágil, para que, de fato, a eleição, isso possa vir à tona com provas contundentes, não só com indícios. O indício é complicado, mas se vier, o Ministério Público se empenhar e isso vier à tona, eu tenho certeza de que a população não vai aprovar isso. Que a questão mais discutida hoje é a questão da honestidade de um candidato, né? Taubaté já foi página de revistas, fantástico. Então essa questão da corrupção ela está muito inerente nas pessoas. As pessoas não concordam que um administrador não cuide bem do dinheiro público. Então, tenho certeza que isto vindo à tona força, sem dúvida nenhuma, a eleição para um segundo turno. E no segundo turno você tem que mostrar a história dos 2 candidatos, a trajetória dos 2 candidatos, seja ele quem for, né, quem é este candidato, o que já fez pela cidade, o que já fez pela população, e, por outro lado, faz o contraponto com outro candidato.
O senhor comentou sobre o candidato Ortiz Júnior, que ele está embalado no marketing. O senhor que conhece ele, já participou de outras campanhas junto com ele, quem é, na verdade, o Ortiz Júnior? O senhor acha que ele pode ser um risco para a cidade, caso ele ganhe? Na verdade, o Cláudio, o Ortiz, ele dominou, a família Ortiz dominou a política na nossa cidade a vida toda, desde que eu cheguei aqui em Taubaté. Eu cheguei em Taubaté em 85 e ele já era prefeito aqui em Taubaté e dominou, né? Tanto que ele depois elegeu o Courier, que ninguém sabia quem era, elegeu o Courier, depois elegeu o Antônio Maro, depois elegeu o Peixoto. Quando eles ficaram em terceiro lugar na última eleição, caiu a ficha deles. Assim é o meu entendimento. E disseram, quem agora na frente pode nos atrapalhar nesse processo? Só existe uma pessoa, porque até então, né, era o Padre Afonso que tinha chegado em segundo lugar. E as pesquisas também naquela época nos apontavam em terceiro. Nos apontavam em terceiro lugar. O Vale, na época, o Vale Paraibano, tinha uma parceria com a Brasmarket, e a Brasmarket era de pesquisa duvidosa, parabéns ao Vale por ter trocado a empresa, era de pesquisa realmente duvidosa. Então, quando eles chegaram em terceiro lugar, disseram, nós temos uma pedra no nosso sapato, nós temos uma pedra no nosso caminho. Essa pedra é o Padre Afonso, porque eu saí do trabalho da comunidade, eu saí do trabalho social na paróquia. Foi isso, a minha inserção na política se deve a um trabalho social que eu realizei lá. Eu nunca tive um padrinho político que botou a mão em mim dizendo, esse é o meu candidato, vote nele porque ele é o melhor do mundo. Não, é o trabalho que eu fui fazendo. Então, logo que terminaram as eleições, eu estava na mira deles. E eles foram comprando espaços, todo mundo sabe disso. Eu quero até dizer isso assim bem claramente, comprando espaço na mídia, porque infelizmente existem muitos veículos de comunicação que se vendem num momento como esse. Você paga, fala bem, não paga, fala mal. Foram ocupando espaços e foram devagarzinho minando, né? E foram se construindo. E eu acho que aí agora, nesse período eleitoral, com muito dinheiro, né, com muitos recursos, podem, de fato, levar uma proposta que não seja melhor para a cidade de Taubaté. E aí pode ser, de fato, mais um engodo para o eleitor, de fato, por conta disso tudo que está acontecendo. O senhor não respondeu. Quem é o Ortiz Júnior? Ele é a pessoa que aparece aí, que tem solução para tudo, essa imagem bonita, presente na campanha, presente na cidade toda, ou não, na opinião do senhor? Na minha opinião, ele é inteligente. Menino inteligente, sabe se sair de situações embaraçosas, né? Inteligente. Mas, sem dúvida nenhuma, foi trabalhado. Eu disse, ninguém estuda para ser político. Estudei a vida inteira para ser prefeito. É resultado de um esforço, de um engajamento, de um trabalho. Eu pergunto a você, o que ele fez até agora para a nossa cidade? O que contribuiu Ortiz Júnior para a nossa cidade até hoje? E de que forma? Acaba assumindo alguns projetos que são do governo do PSDB, exatamente porque não tem o que mostrar. O que ele fez de concreto? Não fez. Diz que ele trabalhou com Emanuel Fernandes quando ele era candidato, quando era deputado federal. Quantas emendas esse deputado federal trouxe para Taubaté pelas mãos de Ortiz Júnior? Eu não sei. Então, eu digo para você, é muito mais uma figura de marketing, não negando toda a sua inteligência, o seu preparo, né? E não basta só o preparo e a inteligência. É preciso ter história, é preciso ter engajamento, é preciso ter uma folha de trabalhos prestados. Então, eu acho que isso falta muito para esse candidato. Desculpe se eu não respondi, mas agora eu acho que está bem respondida, né? Candidato, eu vou abordar essa questão do poder econômico na campanha, que o senhor disse que, do outro lado da campanha, tem um candidato com muito mais recursos, mas se a gente for observar a prestação de contas da Justiça Eleitoral, o senhor declarou ter arrecadado já R$126 mil, e o candidato PSDB declarou R$70 mil, e inclusive entre os financiadores de campanha do senhor existem construtoras e inclusive a fibra celulose, que é uma antiga polêmica, porque o senhor
defende a causa ambiental e tem como patrocinadora de campanha a Fibria, que cultiva eucaliptos na região. Como é que o senhor explica isso? Eu explico da seguinte maneira. Você acredita em prestação de contas? Infelizmente, a justiça eleitoral, existe muita hipocrisia nessas prestações de contas. Tanto é verdade que o próprio candidato declarou 3 casas no valor de R$15 mil cada casinha. Então eu pergunto, você acredita? Eu não acredito. Então, e a justiça engole isso como se fosse na verdade. A gente declara aquilo que a gente tem, declara aquilo que a gente recebe. Quando você diz algumas construtoras, mas quanto essa construtora nos deu? Foi parceira conosco nesse processo. É muito pouco recurso. Se você contar, esses dias atrás, Marcos, eu cheguei passando pela Avenida 9 de Julho, eu cheguei lá, contei, tinha 40 bandeiras do candidato do PSDB, tinha 3 bandeiras nossas. Eu liguei para o meu coordenador de campanha e disse, por favor, amanhã tire todo mundo da panfletagem e bote todo mundo na avenida com bandeira na mão, para dar o contraponto. Senão vai induzindo as pessoas a dizer, só existe um candidato. Então nós corremos atrás, tivemos realmente algum parceiro. Nós declaramos efetivamente aquilo que aquilo que gastamos. Se você olhar e ver quanto fica uma pessoa para panfletar na rua, no mínimo, é um salário mínimo. No mínimo, a lei exige, é um salário mínimo. Tem mais de 500 pessoas na rua, é um exército. Quanto isso fica? Faça a conta, só com o pessoal de rua, dá mais do que ele declarou. Então veja, depois se você tem um marketing, depois você tem toda uma série de questões, você tem a televisão, você tem, né, que ultrapassa isso e muito. Então, de fato, quanto à Fibria, eu me orgulho. E eu fui lá na Fibria, em São Paulo, pedir uma contribuição. Na verdade, a gente pede sempre uma contribuição em papel. E eles, nos últimos 2 anos, resolveram dar em dinheiro. R$20 mil para a nossa campanha, a Fibria nos doou. A Fibria hoje tem projetos ambientais, projetos de compensação ambiental, e eu acompanhei isso, Marcos. O primeiro projeto que eu entrei na Assembleia Legislativa foi para disciplinar o plantio de eucalipto. Foi o primeiro projeto. Eu sempre tive isso de uma maneira muito consciente. Se eucalipto ou qualquer outra atividade não for exercida de uma maneira com a preocupação, com a sustentabilidade, com o meio ambiente, ela é extremamente impactante. Todo mundo conhece a minha ação junto à extração de areia na nossa região. Então, são extremamente impactantes. Agora, eu, na verdade, conheço hoje a Fibria, muita coisa mudou, e eu, de fato, acho que não é incoerente a gente receber recurso de uma empresa que faz compensação ambiental, inclusive social, e hoje pode ser, sem dúvida nenhuma, compensar aquilo que não fez no passado. Só para não deixar o valor correto, segundo a sua prestação de contas, a Fibria Celulose, no dia 28 de agosto, fez uma transferência eletrônica no valor de R$30 mil. R$20 mil. Eu acho que foi R$20 mil. Eu, na verdade, foi o que ele se comprometeu. Não sei se tem alguma coisa aí. Prestação de contas eleitorais, consultado hoje. Porque, na verdade, foi... 28 de agosto, Fibria Celulose S.A., R$30 mil, transferência eletrônica. Se foi 30, Elcio, você me deixou mais feliz ainda. Né? Que bom. Porque eu, na verdade, achava que era 20 mil reais. A Justiça Eleitoral. Se foi 30, porque ele se comprometeu comigo, quando eu fui lá pedir a ele, digo o nome, de fato, o Genofre, ele disse, olha, é possível a gente ajudar com R$20 mil. E aí eu não acompanhei mais. Nós temos uma pessoa que faz a prestação de contas, se foi 30, nós estamos muito felizes ainda que nós podemos colocar mais bandeira na rua. Está sobrando R$10 mil na sua campanha. Não, está sobrando não, está faltando, nós vamos, né, sem dúvida, poder colocar mais bandeira na rua. Mas eu estava vendo a prestação de contas aqui do senhor, e ontem me chamou a atenção na sabatina que foi feita com o Ortiz Júnior, que tem uma coisa muito parecida. O senhor também não incluiu na sua prestação de contas gastos com marketing e programa de horário eleitoral na TV. Ele também não. Ele falou que isso aí vai ser incluído na hora certa. Eu fiquei com a dúvida qual é a hora certa dessas coisas, porque a sua também não tem. Não, tem que ter. Eu acho que se não teve, vai aparecer. Porque, embora nós estamos fazendo isso de maneira muito
muito pequena, o gasto não é um gasto exorbitante, porque, na verdade, nós tivemos uma ajuda para o marketing, mas a televisão tem um custo, né? Se não entrou na prestação de campanha, deve entrar no final, tá? Candidato, partindo um pouco para o campo das propostas, o senhor tem prometido enxugar a máquina da prefeitura caso eleito, inclusive com corte de cargos, de alguns cargos de confiança. Mas, ao mesmo tempo, o senhor fala em criar uma autarquia para cuidar do turismo, uma fundação cultural, transformar o atual departamento de comunicação em secretaria e instituir até um canal de TV municipal. Como resolver essa equação? Eu acho que as coisas vão num crescendo. A primeira coisa que tem que fazer, Max, hoje a folha de pagamento ela está em 57%. A prefeitura não consegue estabelecer nenhum tipo de convênio nem com o governo do estado, nem com o governo federal. Por conta disso. A lei de responsabilidade fiscal estabelece um teto máximo que é os 54%. Depois disso não se pode fazer nenhum. Então se você está engessado, você tem que dar uma forma de desengessar a máquina. Então você tem que diminuir isso. Né? De que forma? Você tem que diminuir os cargos de confiança, diminuir também outros funcionários que não trabalham. Gente que não trabalha e que sugam o dinheiro público tem que ser revisto. Então, a primeira coisa a entrar na prefeitura é uma auditoria. É uma auditoria para rever contratos, uma auditoria para você saber quem é quem, que terreno que você está pisando. Nós temos, por exemplo, quando se fala em RPA, tem muitas pessoas contratadas em RPA que são excelentes funcionários e tem que trabalhar. Tem gente em RPA que não trabalha. Você tem cargos de confiança que tem gente trabalhando e tem gente que não trabalha. E tem funcionário público, inclusive, né, estatutário, que também não trabalha. Então você tem que rever tudo isso. Então, quando a gente fala de criar uma autarquia, justamente para dar mais flexibilidade, mais possibilidade, mais agilidade para você conseguir recursos, espécie de fundação cultural Cassiano Ricardo de São José dos Campos. Então, uma fundação cultural para trabalhar, em vez de uma secretaria da cultura, uma fundação. Em vez de uma secretaria do turismo, uma autarquia te dá muito mais possibilidade, né, e mais agilidade, inclusive na busca de recursos junto ao Ministério do Turismo. Nós, primeira coisa, temos que estabelecer, diminuir esta folha de pagamento para ter possibilidade de ter projetos e buscar recursos fora. Só com o recurso nosso, né, só com o orçamento nosso, nós não vamos conseguir ir muito longe. Nós precisamos buscar esses recursos fora. Para isso, precisamos viabilizar essa diminuição. De que forma? Tem que se diminuir também, espaçar mais os concursos públicos, tem alguns setores que pode ser terceirizado. Quando se fala de televisão, existe uma possibilidade. Hoje existe a possibilidade de um canal que pode servir à comunidade. Nós estamos aqui com a TV Cidade que presta um excelente serviço à comunidade taubatiana. Então, coisas desse tipo, para chegar muito mais perto do cidadão. Hoje o cidadão, Max, ele não tem a quem reclamar, ele não tem a quem pedir socorro, né? Ele não tem os mecanismos, eles não fazem chegar até o cidadão os serviços públicos, nem mesmo a informação. Então, por exemplo, acontece um incidente, aconteceu, volto a dizer, a minha sobrinha, você liga 190, você demora 40, 50 minutos, 1 hora para poder ter o socorro. Então, nós temos que viabilizar uma máquina que os serviços estejam mais próximos do cidadão e ele possa usufruir desse serviço, inclusive informatizando a prefeitura, que aqui ainda, infelizmente, está no tempo do onça. Deputado, me permita voltar à questão do Peixoto, que é uma questão que permeia todo o debate eleitoral. O senhor, nesse momento, não quer o apoio dele, mas em 2004 o senhor o apoiou. Qual a parcela de culpa do senhor pela situação da cidade hoje? Eu disse que não quero o apoio, não me comprometa. Eu, na verdade, disse que não quero o apoio dos eleitores do Peixoto. Entenda como você quiser. Quero o apoio dos eleitores do Peixoto. Em 2004, de fato, eu dei a minha contribuição e ajudei o Peixoto. Mas eu estava iniciando a minha carreira política. Eu tinha 2 anos, nem 2 anos como deputado, e eu saí de um trabalho comunitário, de um trabalho social. Eu não tinha muita experiência na política. Eu tinha uma vivência, mas era uma vivência de longe. Então você vai amadurecendo. E eu percebi o seguinte, num contexto, discutindo com os outros candidatos,
Infelizmente, quando você vai fazer parceria, discussão de parceria, estão muito mais preocupados com os cargos e com os espaços que se vão conseguir no governo do que com a própria população. Não engane você. Todo mundo quer discutir qual espaço que nós vamos ter no governo. Tem gente dividindo secretaria. E eu sempre rechacei essa maneira de discutir política. Por quê? Porque você empobrece aí a discussão e empobrece, de fato, a participação que você pode até ter, mas sem negociar simplesmente cargos. Eu tanto que assumo essa parcela, que fui candidato depois, em 2008. Quer dizer, eu tinha uma proposta, aquela proposta ela não foi assimilada, assumida pelo então prefeito, né, não correspondeu às nossas expectativas, portanto, agora eu digo, então eu vou sair candidato e vou levar aquilo que eu acredito, né? E acho que uma grande parcela da população chegou a ter sintonia conosco com as nossas propostas, tanto que nós ficamos em segundo lugar. Tá, só para ser bem claro então, se o prefeito Roberto Peixoto quiser gravar por horário eleitoral do senhor, ou subir no palanque o senhor aceita? Olha, não pensei nisso, né? Você está me jogando agora uma coisa. Eu acho que nós não conversamos sobre isso. É difícil, é uma solução difícil. Eu volto a dizer aquilo que eu disse. Eu gostaria que os eleitores do Peixoto votassem em nós. Complica um pouco o Peixoto. Eu acho que nem ele faria isso, né? Eu acabei vendo hoje no Vale a entrevista do Peixoto, diz que teve um sonho, né, e um sonho muito nebuloso, né, e depois estava numa missa, e as pessoas entenderam isso, e até o Vale trouxe em primeira página. Eu achei que a primeira página ia ser a questão da entrevista do advogado ontem, né, porque era muito mais contundente do que o apoio do Peixoto. Mas eu, na verdade, fiquei surpreso com aquilo. Eu falei, mas que coisa engraçada isso. Mas lógico, não tem dúvida, volto a dizer a você, se isso for acontecer para isso, eu tenho que pensar, tenho que ver que atitude tomar. Agora, não dá para ser a qualquer custo. Eu vou dizer, não vou negociar nada com ninguém, nem com o Peixoto e nem com ninguém agora. Eu acho que Taubaté precisa de um bom time de técnicos. Olha a nossa cidade. Não dá para você fazer experiência em todas as áreas. Ou você busca pessoas competentes, um engenheiro, né, reengenharia de trânsito e tráfego em nossa cidade para tirar esse nó que é o trânsito da nossa cidade. Não dá para você ocupar os cargos apenas nos conchavos e nas parcerias, nas alianças políticas. Então isso é muito complicado. Então você me faz uma pergunta que imediatamente eu diria, não dá. Né? Eu acho que incomoda, porque tanto me incomodou quando eu vi na primeira página da Folha, o Maluf com o Lula. Não dá para você aceitar isso. Você parece que... Então, na política também não pode jogar um jogo do vale tudo. Por isso que eu digo, eu prefiro... Na Folha, a primeira página era o Maluf e o Lula. E quem é o Maluf e quem é o Lula aqui em Taubaté? Não sei quem é o Maluf e quem é o Lula. O Lula está apoiando o Isaac, né? E o partido do Maluf está apoiando o Júnior Ortiz. Não sei quem é o Maluf e quem é o Lula. Mas eu digo a você, o Elcio, que me causou estranheza. Não podemos, por conta do voto, ou ganhar uma eleição a qualquer custo. E eu digo, eu prefiro perder ganhando do que ganhar e Taubaté sair perdendo. Eu tenho dúvida disso. Voltando à questão administrativa, ontem foi feita uma pergunta padrão para todas as pessoas que passaram pela sabatina. Na realidade, eu vou desdobrar, porque quando o senhor estava falando da parte administrativa, o senhor deu uma deixa e que depois se perdeu na volta da discussão política. O senhor vencendo todos os desafios, vencendo a eleição, chegou no Bom Conselho, qual o seu primeiro ato administrativo e que setores da prefeitura podem ser terceirizados, como o senhor falou? Olha, o primeiro ato é realmente uma auditoria para a gente rever todo o trabalho da prefeitura, os contratos, né? Porque hoje eu percebo que falta, Elcio, fiscalização básico. Quando a gente vai fazer reuniões nos bairros, eu encontro criança e pergunto, e aí como é que é a merenda? É horrível, eles falam. Por quê? Porque não tem dinheiro? Tem. O que falta é fiscalização. O transporte coletivo. A gente toda hora está escutando as pessoas reclamando, o espaçamento, né, das linhas, pega ônibus fechado, principalmente pessoas de idade.
deficientes físicos que não conseguem o transporte porque já passa cheio, enfim. Então, a primeira coisa é uma auditoria para rever tudo isso, organizar a casa, né? Organizar e ver quais serviços podem ser terceirizados. Por exemplo, o lixo, todo o tratamento, não somente a coleta, o transporte, nós temos que rever. Isso é uma questão extremamente séria para Taubaté hoje, né? Nós pagamos um preço muito alto para que esse lixo seja levado para Tremembé. Esse dinheiro poderia ser muito melhor aproveitado em outras questões prementes, inclusive, por exemplo, com um programa de esporte e lazer para a nossa juventude, não é? Então, eu acho que a primeira coisa a ser feita é isso. E a segunda parte da pergunta mesmo? É a terceirização do setor. A terceirização, te dou um exemplo. A terceirização é a questão do lixo, é um exemplo que pode ser terceirizado. E outros setores, é a questão de uma auditoria para ver. É urgente e necessário você diminuir para poder dar agilidade à máquina, para a gente poder fazer girar essa máquina e buscar os recursos necessários. A questão do lixo já é terceirizada. Não, mas você pode terceirizado, acho que em parte, né? Em parte. Mas a questão do aterro, por exemplo. Hoje nós temos um aterro interditado e dentro da nossa proposta uma usina de compostagem. O que pode fazer, inclusive, parceria, hoje, olhando a região metropolitana, você pode fazer parceria com outros municípios e assumir isso. Tremembé, Pindamonhangaba, mesmo Caçapava, né, uma usina de compostagem. Justamente por conta da Lei de Resíduos Sólidos, que entra em vigor em 2014, uma coleta seletiva de lixo. Você tem que implementar a coisa de tal forma que a máquina possa girar. Eu não entendo como enxugar a máquina se você não tomar algumas atitudes que possam viabilizar essa agilidade na máquina. Então, eu acho que tem que tomar uma atitude corajosa, e a atitude corajosa não é demissão simplesmente. Você tem que conhecer, saber quem é quem, que jogo você está jogando, onde você está entrando, para poder tomar as atitudes certas. E as atitudes certas, às vezes, não agradam a todos, mas devem serem tomadas para poder dar agilidade a essa máquina. Essa é a primeira coisa. A segunda é a saúde. É impossível, o próximo prefeito, é inadmissível que as pessoas morram no pronto-socorro hoje, né? 2 pessoas em média por dia, e a coisa fica assim, e vence um mês, e vence outro, e o governo do Estado, eu já tenho falado isso há anos, na última conversa que eu tive com o governador, foi extremamente incisivo, segurei no braço, ele estava lá fazendo a festa na assinatura de convênios, na saída, segurei no braço do governador Geraldo Alckmin e disse: governador, as pessoas continuam morrendo no pronto-socorro, nós precisamos de uma atitude rápida, ágil, e deixou para um último momento o anúncio, né, da criação do complexo hospitalar, e está servindo aí de impulsionando o candidato aí do PSDB, que às vezes até se apropria disso como se fosse um projeto único, exclusivamente seu. Candidato, o senhor fala várias vezes em enxugar o custo da máquina, em verificar que funcionários estão trabalhando, não estão trabalhando, e ao mesmo tempo existe uma demanda muito grande no funcionalismo de Taubaté por reajuste salarial, por plano de carreira. Como é que o senhor vai conciliar isso? Vai ser um conflito com o funcionalismo, esse tipo de postura? Não, na verdade é o seguinte: quando você tem o bom funcionário e o mau funcionário. Aliás, o funcionário é o primeiro parceiro. Para que funcione a máquina, o pessoal é extremamente importante. Se você pegar um pessoal extremamente motivado, a coisa gira de maneira mais... Né? Então, um plano de carreira que a gente tem dito e tem ouvido, a necessidade e a urgência disso, né? E o investimento até no aperfeiçoamento do funcionário público, isso é extremamente importante. Se você pegar aí o funcionário bastante motivado, você vai perceber que uma coisa vai poder caminhar. Agora, você tem gente, de fato, que está ali para prestar um serviço ao poder público e ser parceiro, e tem gente que está simplesmente para fazer hora, né, para poder usufruir das benesses do poder público. Então, aí você tem que saber quem é quem. Então, de uma forma muito criteriosa, avaliar isso, até para não ser injusto com as pessoas. Nós temos hoje, na prefeitura, por exemplo, mais de 3.000 seletistas. E é justo que a gente, são elitistas, então vamos colocar concurso, vamos mandar essas pessoas embora, mas são pessoas que estão há 20, 30 anos na prefeitura.
Estão prestando um serviço. E hoje estão até, às vezes, inaptas na idade deles para conseguir uma outra fonte de renda. Então, a nossa própria Constituição fala que a dignidade da pessoa humana tem que ser levada em conta. Por isso, uma análise bastante criteriosa. Mas uma motivação, um investimento no funcionário público, isso é imprescindível para que a máquina pública possa dar os frutos do qual a gente espera. Candidato, o senhor tem, ao longo dessa campanha, e mesmo aqui nessa nossa conversa, pontuado algumas críticas ao PSDB e, inclusive, ao governo do Estado, ao governo Geraldo Alckmin, ao qual o senhor foi aliado já durante muito tempo. Inclusive no seu programa de governo... Não, eu ainda sou aliado. Mesmo assinando ainda uma CPI contra o governo? Sim. Eu vou citar uma frase que não é minha, é do Campos Machado, né? Embora não seja muita referência para mim, mas é uma frase dele, que diz o seguinte: aliado não é alienado. Eu não posso assinar um cheque em branco para o governador Geraldo Alckmin. Para mim, o governador Geraldo Alckmin errou muito quando deixou para o último momento anunciar a criação do complexo hospitalar. Ele esteve lá em São José dos Campos no dia 3 de junho de 2011 no governo presente. E vocês estavam presentes lá, o Vale estava presente lá, e viu a minha fala ao governador naquela tarde, cobrando insistentemente ações efetivas em relação à saúde do nosso Vale. As pessoas morrem, hoje não conseguem leite de UTI na nossa cidade. Se tem que buscar em São José dos Campos e em outro lugar. Eu não posso dizer que o governador acerta. Falta investimento muito na saúde, falta em segurança pública, tem falhado. Tanto é verdade que se você pegar algumas CPIs, eu tenho assinado. É lógico que o líder do governo vem, diz, poxa vida, por que você assinou, padre? Você está dando palanque para o PT. Eu não estou preocupado em dar palanque para este ou para aquele partido. Eu estou preocupado em cumprir a minha função. Uma das minhas funções é fiscalizar o Poder Executivo. Agora, tem coisas que eu concordo, sou parceiro, e tem coisas que não dá para aceitar. E quando não dá para aceitar, você tem que, de fato, se pronunciar. Os 2 últimos pronunciamentos que eu tive na Assembleia Legislativa foi bastante contundente. Tivemos uma discussão, e até no jornal, por conta do jornal O Vale, com o secretário de Segurança Pública, muito grande. Porque quando eu apresentei vários recortes do jornal O Vale para o secretário, mostrando Taubaté como uma cidade mais violenta do interior do Estado, o secretário quis dar a luz e partiu para cima. E aí foi onde a gente... Então, eu não posso fechar os olhos e dizer, não, eu confio no governador, em tudo que ele faz. Como todo mundo, ele acerta e erra. Para mim, ele tem sido omisso e tem falhado muito na segurança pública. Ele veio aqui a Taubaté e anunciou 30 e poucos policiais. A defasagem de Taubaté, de efetivo policial da PM, é muito mais de 100 policiais. Faz uma festa, um estardalhaço para anunciar. E eu disse ao secretário naquele dia, Max, eu disse, secretário, quando eu falava ele falou, efetivo não se faz do dia para a noite. Eu falei, mas o governo que aí está, há 20 anos, deveria ter, no mínimo, um planejamento para poder repor o efetivo. Então, são questões... Eu queria apenas concluir o raciocínio. Ao mesmo tempo que o senhor pontua essas críticas, assina CPIs contra o governo, o senhor tem mostrado pouco em seu programa de governo uma intenção de fazer parcerias com o governo do Estado e um eventual governo. Na maioria das vezes são iniciativas que o senhor mostra que pretende tomar sozinho, sem muitas parcerias. O senhor acha que herdando uma prefeitura com uma situação financeira comprometida, é possível governar sem essas parcerias? Não, talvez eu tenha mostrado pouco a parceria porque nós temos pouco tempo de televisão, Max. Mas é urgente essas parcerias. Por exemplo, quando você fala em habitação, é impossível você construir moradias sem parceria com o governo federal e com o governo municipal. Né? Quando você fala em projetos de cultura, né? Hoje você tem toda uma situação que possa ter investimento. É impossível você fazer isso sem uma parceria com o governo federal. Então, o SAMU, que nós falamos, né, e que é um projeto do governo federal, o Centro Integrado do Idoso, tantos outros projetos, o PSF, que é um projeto importantíssimo, sem parceria com o governo federal, ele não acontece. Então, tanto o governo do Estado, né, na parceria com o CDHU, na construção de casas, tanto um hospital municipal, que eu defendo, porque nós temos um número de leitos reduzidíssimo na nossa cidade, sem parceria, tanto com o governo federal como com o governo municipal, ele não se sustenta, não se tem como custear. Então, é importantíssima essas parcerias.
Deputado, como uma das principais lideranças religiosas da cidade, como é que o senhor analisa a atitude do seu adversário, Ortiz Júnior, de ir em várias missas, vários cultos? Ele tem até um vídeo dele tomando um passe de Umbanda, né? O senhor acha que está havendo proselitismo religioso? Você está campechando hoje para mim, para esse lado. Cláudio, eu costumo respeitar muito as opiniões, a opção religiosa de cada um. Eu amadureci muito na vida, porque sempre fui de uma família extremamente religiosa, né, e escolhi o caminho do sacerdócio por entender que era o melhor jeito de ajudar as pessoas. Depois encontrei na política uma ferramenta que pudesse também ajudar a melhorar e a mudar essa realidade que aí está. Agora, usar o espaço por mera questão eleitoreira, eu acho que é um pouco abusar da fé do povo. Eu sou convidado por vários pastores para ir a igrejas evangélicas. Fui pouquíssimas, 2 ou 3. Porque, às vezes, quando eu olho, dá a impressão que as pessoas olham para mim e dizem assim, ele está aqui porque é eleição. E isso já me deixa incomodado, né? Agora, cada um tem uma postura diferente, né? De fato, eu não sei se o candidato Júnior Ortiz, se ele é católico, se ele é evangélico, se ele é espírita, se ele... Não conheço, mas ele ultimamente tem participado bastante mesmo das missas, né? Eu tenho visto, né, fotos dele nas igrejas, inclusive nós temos nos encontrados em algumas igrejas por aí, e eu não vejo mal nisso, eu só sinto de ser somente em ano eleitoral. Eu acho que cada um é livre para exercer a sua fé, segundo as suas convicções, e se ele recebe um convite, eu não vejo nada. Eu só sinto que a gente não pode usar isso no momento. E conversando comigo uns tempos atrás, ele falou assim, mas você usa também? Eu falei, não é uma questão que uso, eu sou padre, então é diferente, né? Então, mas eu olho isso com respeito, com ressalva. Agora, quanto à questão do passe, às vezes a gente é candidato e é pego de surpresa em algumas situações, né? Eu não sei se foi pego de surpresa, eu não vi o vídeo, né? Alguém já até tentou mostrar o vídeo para mim, mas eu não tive muita paciência para ver. Foi o negócio de surpresa em alguma situação assim? Na igreja não. E né? fora dela? Fora dela, sim. De repente você está no meio de uma reunião, aponta um bêbado, vem, fala um punhado de palavras, às vezes até te agradando e às vezes até te questionando, ou vem, abraça, faz um carnaval, e a gente fica sem, né? Então, algumas situações a gente fica... Em São Paulo, o ex-governador José Serra tem sofrido um sério desgaste, inclusive descendo nas pesquisas, uma das explicações é que o eleitor vê o ex-governador como um candidato oportunista. Ele foi eleito prefeito, saiu para ser candidato a presidente, foi eleito alguma coisa, saiu para ser candidato a outro cargo. O senhor é um deputado. O eleitor, ou do deputado, ou do candidato a prefeito Afonso Lobato, não pode ter essa sensação, esse efeito José Serra não pode colar no senhor, porque o senhor tem um mandato parlamentar, é um deputado atuante, atua... É um deputado da região, tem uma situação significativa na Assembleia em defesa da região, isso é notório, o jornal divulga várias informações sobre isso, mas aí o senhor está querendo mudar de galho. Mudar de galo ou de terreiro, né? De galho. Né? De galho. Na verdade, é um questionamento que eu fiz para mim mesmo, né, Elcio? Porque eu gosto de ser deputado, né? Eu acho que a gente representa, na medida do possível, com todas as limitações que tem o mandato, a gente representa bem. 10 anos, vocês acompanham, a gente procura honrar a camisa, visito esse vale, as cidades todas, de Bananal a Santa Isabel, faço isso regularmente. Sábado e domingo, não tenho descanso, visito a região toda, né? Você viu toda a discussão da região metropolitana, assumimos aquilo com a frente parlamentar, conseguimos. Você tem razão. Aí quando a gente olha para a nossa cidade, quando eu olho para um pronto-socorro e vou até lá como padre e vejo uma situação, eu digo, meu Deus, isso precisa mudar. Qual a forma de mudar? A forma de mudar é uma outra ferramenta que você tem à sua disposição, que é o mandato do prefeito.
Então, isso acaba me questionando, acaba me provocando. E aí a população vai te cobrando isso, né? Mas eu posso te garantir, viu, você e o eleitor, ou é dessa vez ou nunca mais. Porque realmente é uma situação extremamente desgastante quando você vê o problema, tenta levar a população de que é possível uma mudança e a população escolher um outro caminho, fica difícil, né? Mas eu vejo, quando vejo aí a situação de isso é possível mudar, quando eu vejo a periferia da cidade, é outra coisa. Jovens, adolescentes, crianças vendendo droga, usando droga, jovens perambulando, dormindo, né, debaixo de árvore, isso é absurdo, com o Vale trouxe, são mais de 67 mini cracolândias na cidade. Isso é trabalho social, isso é o básico, isso eu sei fazer, eu fazia na comunidade. Com R$6 mil na comunidade de Bom Pastor, eu tinha mais de 30 trabalhos a serviço da comunidade. Pô, isso com o orçamento na mão, é isso que acaba provocando a gente. E a gente acaba entrando nessa briga, não por oportunismo, mas por sendo provocado por essa situação, né? Embora a gente reconheça que, como deputado, a gente tem procurado fazer. Mas eu não consigo fazer, por exemplo, por pronto-socorro. Porque como não pode estabelecer convênio com o Estado, você carimba as emendas, empenha as emendas, mas elas não chegam na hora H. Então isso acaba angustiando a gente está vendo a realidade ali, e é isso que acaba provocando. Aí acontece a eleição, a cidade pega fogo, você não tem coragem mais de botar a mão no candidato, por também uma experiência difícil lá atrás, né? Minha mãe dizia que cachorro mordido de cobra tem medo até de linguiça, você fica, né, naquela expectativa dizendo, será que eu vou apoiar um candidato? E você acredita no seu talento, na sua capacidade, embora com todas as dificuldades você acaba saindo. É mais por provocação de ver essa realidade e saber, puxa vida, isso é possível fazer diferente, com respeito ao dinheiro público, com uma boa equipe, né? É possível mudar essa realidade que aí está. É isso que provoca a gente. Vamos ver se a gente consegue passar isso para o eleitor. Aqui está o nosso desafio. Ok, candidato. O nosso tempo está se esgotando. Eu gostaria de agradecer a presença do senhor e que o senhor fizesse suas considerações finais. Agradeço a oportunidade que o jornal nos dá, agradeço a paciência de vocês e a forma crítica, mas respeitosa com que vocês fizeram as suas colocações, a oportunidade de a gente poder dizer o que a gente pode dizer. Não tive muito espaço nas mídias, nas rádios, porque infelizmente os espaços nos jornais e nas rádios, muitas vezes locais, são pagos e a peso de ouro. Agradeço a oportunidade de estar aqui dizendo de uma forma muito tranquila, muito serena e muita vontade com vocês aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acredita. Muito obrigado. É o eleitor que ele pense bem. Não deixe se levar por uma propaganda bonita, porque pode ser uma pílula muito dourada, mas o remédio pode ser muito amargo depois, e nós já experimentamos isso. Um abraço a vocês. Muito obrigado. Ok, encerramos assim a quarta e última sabatina da série promovida pelo Jornal Vale com os candidatos à Prefeitura de Taubaté. Aproveito a ocasião para fazer um agradecimento especial à sessão desse espaço ao longo da semana. Lembrando que na semana que vem, a partir de segunda-feira, a TV O Vale inicia uma série de sabatinas com os candidatos à Prefeitura de São José dos Campos, encontros que você confere ao vivo a partir de segunda-feira, sempre às 14h30. Uma boa tarde a todos. Candidato, que balanço o senhor faz dessa conversa, desse bate-papo com os jornalistas do Vale? O balanço é extremamente positivo. São jornalistas experientes, que conhecem a política e têm uma análise bastante crítica, mas ao mesmo tempo te deixam bastante à vontade, te provocam em algumas questões
Eu gosto disso. Então, a minha avaliação extremamente positiva. Gostei desse bate-papo, né? Não é uma injeção de bezetacil que dói muito, né? Mas sem dúvida foi um bate-papo ao mesmo tempo responsável, sério, mas foi tranquilo e eu acho, e está de parabéns o Jornal Vale por conta disso. Estamos em reta final de eleições, falta menos de um mês para 7 de outubro. Qual a estratégia agora para conseguir mais votos? A estratégia é estar mais em contato com o eleitor, fazer um programa, de fato, mostrando as incoerências e das outras propostas, não somente do candidato do PSDB, que tem muitas incoerências, mas também dos outros candidatos. É fazer o contraponto, sem ofender, mas mostrando a realidade do jeito que ela é. E estar na rua, procurando estar mais tempo na rua. Tá certo, obrigada, candidato. Essa foi a última da série de sabatinas com os candidatos a prefeito de Taubaté. Nós queríamos agradecer a Unital, que esteve com o Vale toda essa semana. E a partir da semana que vem é a sabatina com os candidatos de São José dos Campos, a partir de segunda-feira às 2h30 da tarde. Assista ao vivo pelo www.vale.com.br.